31/3/2023, último dia do mês. Esse vídeo vai estar subindo no sábado, porque na sexta eu não tive como postar. Tive alguns probleminhas técnicos aqui e não consegui. Mas fora isso, vamos lá. Vamos fazer a nossa análise prévia dos dias anteriores, buscando os pontos de interesse. Aqui parece ser um bom ponto. O preço testou aqui e não passou. Nós também temos esse fundo aqui. Ele testou por 3 vezes. Se ainda for contar essa daqui, ó, que não chegou até ele, né? Podemos considerar 4 vezes. E temos também o fundo máximo aqui. Vamos deixar marcado. Peguei a ferramenta errada. Temos esse topinho aqui, mas ele já foi rompido. Então vamos deixar sem marcar. Vamos para o dia. Deixa eu dar bastante zoom. Dia, cadê? Aqui, dia 31. Aqui. Dia 31. O dia começou com um gapzinho de baixa. E aí logo no começo do dia, a nuvem 9:1, primeiro minuto do dia, a nuvem já estava para cima, estava verde e ele deu essa entrada aqui. É uma entrada um pouco no risco, porque temos essa zona aqui, também é começo do dia, né? O nosso indicador já indicava que ele estava com preço sobrecomprado. Ele chegou a pagar, ó, 300 pontos. Só que se você pegar o contexto, o preço ele já veio esticado lá de baixo, fez um pullback aqui, jogou para cima, fez um pullback aqui, porque a gente sempre tem que considerar, mesmo que tenha gap, a gente tem que considerar o espaço do gap como preenchido, e aí jogou para cima. Nesse contexto, a entrada é válida. Se você pegar fora essa movimentação anterior, ficar só a do dia, é uma entrada com um pouco mais de risco, sabendo que o preço daqui poderia voltar na sua cara. Beleza. Ele chegou a violar a região, só que não conseguiu, deu uma consolidada aqui e jogaram o preço para baixo. Ele ultrapassou da nuvem e aí fez um pullback na nuvem, fez um pullback na região. A nuvem ficou para baixo, só que ainda estava verde e ele deixou o Vzinho aqui, deu essa bela entrada aqui de venda, entrada no contexto. Pullback, virou para baixo, entrada aqui. O alvo seria esse pivô aqui. A gente pode até deixar marcado e foi mais ou menos até aonde ele foi. Tá difícil de deixar reto aí. Deixar ele marcado aqui. Como é do dia, a gente marca com outra cor. Vamos marcar com outra cor para diferenciar. E aí ele sambou aqui, fez o pullback na nuvem, deu mais uma entrada de venda aqui, só que ele falhou o fundo, não conseguiu romper, jogou o preço para cima, o preço voltou lá na região, fez o pullback na nuvem, a nuvem para cima, a nuvem verde, e deixou a entradinha de compra aqui. Essa entrada aqui tem contexto, porém, você teria que ficar atento à região, porque ele já rejeitou aqui, ó. Ele tentou voltar aqui, rejeitou. Aqui ele rejeitou. Aqui ele rejeitou. É uma entrada extremamente no risco e realmente ela não pagou. Voltou o preço. Voltou até o pivô lá de trás que a gente marcou. Pullback na nuvem mais uma vez. E aí sim ele teve força para passar. Fez um novo fundo aqui. Rompeu o fundo anterior. Rompeu esse fundo aqui. Aí a nuvem já ficou indecisa. Ficou branca, ficou vermelha, ficou verde. Ele voltou para fazer um pullback na nuvem novamente. Empurrar o preço de novo. Aqui a gente já pode até traçar, ó. Peguei a ferramenta errada. Aqui a gente pode traçar uma LTB. Que foi bem respeitada. Ele fez aqui, ó. Falhou aqui, jogou para baixo. E aqui ele deixou, no rompimento desse pivô, ele deixou essa entradinha aqui, esse renco vermelho aqui. Essa entrada totalmente fora de contexto, porque ele acabou de romper o pivô e a maioria dos rompimentos de pivô falham, apesar da nuvem estar para baixo e também a nuvem está vermelha. Só que reparem que a nuvem já está bem aberta.
Então é uma entrada que não era para ter sido feita. E aí ele voltou no seu movimento natural de zigue-zague, voltou lá na região, voltou na nuvem, voltou na LTB para fazer um pullback, jogou para baixo. Nosso indicador não pegou, mas aqui é uma excelente entrada. E ele jogou com força, foi indo, deu uma leve consolidada aqui, tentou jogar para cima, voltou lá na nuvem, ele rejeitou na nuvem, rejeitou na LTB, e a nuvem estava para baixo, vermelha, e aí ele deu essa bela entrada aqui. Deixou esse Vzinho aqui. Aqui, ó, logo em seguida, para confirmar a entrada, ele deixou um renco vermelho. E olha que beleza de entrada. Chegou a pagar 795 pontos. O alvo seria mais ou menos aqui, mas você poderia ir defendendo aos pouquinhos, por renco a renco, e você chegaria a pegar essa excelente movimentação. E aí ele passou da região, voltou para fazer pullback na região, aí tentou romper o fundo, não conseguiu romper o fundo. Ó, nosso indicador aqui atrás já dava sinal de reversão. Tentou romper o fundo, não conseguiu, falhou. Voltou para romper o topo, também não conseguiu, falhou. Fez uma espécie de topinho duplo aqui. E aí deu uma mega entrada do dia. Olha o que você tinha aqui. Você tinha a região, você tinha a nuvem virada para baixo, a nuvem vermelha, você tinha o pullback e você tinha um topinho duplo. Então é uma excelente entrada. Foi, se não me engano, foi a maior do dia. Chegou a pagar 1.140 pontos. Aqui no meio do caminho ele deu novamente uma entrada, só que aqui ele já mostrava reversão. Olha quantos rencos ficou com reversão. Aqui ficou com reversão forte. Sinal que os compradores vieram com muito, os vendedores vieram com muito apetite, com muita força. E aí ele voltou para fazer um pullback na nuvem. Chegou lá, jogou para baixo, falhou o fundo. E aí jogou para cima, rompendo o topo. Aqui a gente já pode marcar uma LTA. A gente pode deixar ela marcada bem aqui. E aí ele foi, superou o topo. Nessa que ele superou o topo, ele deu essa entradinha aqui de compra. Você até poderia fazer essa entrada de compra aqui, só que olha só, a nuvem está para cima, beleza, mas a nuvem está vermelha, o preço já está esticado, ele acabou de romper esse pivô aqui, então ela até seria uma entrada, mas muito no risco, muito no risco. Tanto é que ele não andou muito, eu nem sei se ele chegou a pagar 100 pontos aqui. Agora, essa daqui não, olha como essa aqui é bem diferente. Ele voltou para fazer um pullback na nuvem, falhou o fundo, porque não conseguiu, não chegou nem perto do fundo. Se você traçar uma fibra aqui, com certeza foi um 50,61 que ele ficou. Olha aqui, ó, certinho, ó. Chegou para entrar aqui nos 50%. LTA aqui, e aí sim ele deu essa entradinha de compra aqui, que chegou a pagar 415 pontos. Uma excelente entrada. Mais para frente um pouquinho, assim que rompeu, ele deu os rencos coloridos de verde, que confirma ainda mais. São entradas mais poderosas do que a entrada que só aparece o Czinho. E ele pagou essa pontuação. Ok. Ele não conseguiu, ó, romper a LTB. Ele ficou nesse range. Voltou para fazer o pullback. E aí deu uma nova entrada de compra. Aqui, essa entrada tem contexto, tá certa. Só que falhou. Acontece. Nem tudo é perfeito. Inclusive, o nosso indicador já tinha marcado que aqui era um topo. Ó, tá vendo a linha aqui? Ele já tinha marcado que aqui era um topo, então era uma entrada mais arriscada. A nuvem estava muito aberta, estava muito grande. Então, é uma entrada, se você pegar o contexto das ondas, tá certinho. Mas, se você pegar mais contextos e juntar ao operacional, você vê que essa entrada aqui é uma entrada bem arriscada. E aí ele rompeu a LTA, rompeu a nuvem, jogou para baixo, rompeu o fundo anterior aqui, esse pivô anterior aqui. Voltou para fazer o pullback na nuvem. E aí deu mais uma excelente entrada. Nuvem para baixo. Vermelha. Pullback. E aí, ó, entradinha ali. Pagando 450 pontos. E depois disso, o dia acabou, não teve mais entrada. Dessa vez, ó, foi certinho. Reversão forte. Já virou no próximo, porque já não tinha um apetite insano. Já era um mercado mais normal. Então vamos ver como se saiu o nosso indicador salva-vidas 2.0 na sexta-feira, dia 31
do 3 de 2023. Já começando aqui, essa entrada para compra, chegou a pagar 305 pontos, 305, mas já é meta, já é uma meta, dependendo da mão que você entra. Era essa entrada aí e acabou. Acabou o dia, sextou. Aqui, mais 330, mais 330, mais uma outra entradinha aqui, também pagou, mais 140, mais 140. Aqui deu essa entrada de compra que foi stop, menos 185, menos 185. Essa entrada para venda aqui, o que eu recomendo? Quando não tem sombra, eu recomendo botar um stop de 150. Então vamos botar um stop aqui de 150 e vamos calcular por ele, ó. Foi bem aqui. Menos 150. Aqui, essa ótima entrada, pagando 790 pontos, mais 790. Depois mais uma bela entrada para venda, pagando 1.135, mais 1.135. Eu acho que acabou, né? Acho que foi a última. Ah não, ainda tem bastante. Deu essa entrada para compra aqui, que eu acho que chegou a pagar 100 pontos. Pagou 120, mais 120. E essa outra entrada para compra aqui, que pagou bem, 415, mais 415. E mais uma bela entrada. Ah, chegou da outra entrada aqui, ó. Essa aqui foi stop. Menos 155, menos 155. E a última entrada do dia, que ocorreu às 4h55 da tarde, pagando 450 pontos, mais 450. Total 3.195 pontos, entrando em todas as indicações do Salva Vidas 2.0. E aí, gostou? Quer conhecer? Clica no link abaixo do vídeo ou o link que está na bio. Um abraço e até a próxima.